senhores, meu nome é Arthur e você está no primeiro vlog de leituras do ano de 2021 aqui do canal. Esse vídeo, nesse vlog, vai ser dividido em duas partes, então vai ser um vlog do mês de janeiro. Eu vou gravar essa primeira parte durante essa semana, um pouco da semana que vem talvez, e depois eu posto então no segundo semestre desse mês a parte 2 com outras leituras também e o andamento das outras leituras que eu comecei nessa parte 1, tá bom? Esse mês de janeiro eu estipulei algumas metas literárias para eu ler durante o mês, ou pelo menos para iniciar. Eu não costumo fazer TBRs, né, digamos assim, eu não gosto de ficar estipulando metas no mês, assim, pra eu ficar lendo, mas eu acho que esse mês foi um pouco necessário, e tomara que eu leia bastante esse mês, porque eu tô de férias e tudo mais. Eu não consegui ler muito entre esse dia 31 e dia 1, né, por causa do ano novo e tudo mais, então eu tirei umas férias das leituras também. E hoje eu pretendo tirar o dia pra ler e gravar um pouco desse vlog também. Eu já adiantei alguns vídeos do canal, que já estão saindo agora durante essa primeira semana. Inclusive hoje, dia 2, meio-dia, sai o primeiro vídeo do ano no canal. E já tem mais 4 vídeos prontos, então eu estou um pouco mais tranquilo em relação ao canal, né? Então hoje eu vou tirar um pouco o dia pra ler. E vou falar pra vocês agora então um pouco do que eu estou lendo, do que eu pretendo ler também, dar um panorama geral pra vocês realmente, né? Eu terminei de ler semana passada, na verdade, o volume 2 de Spy Family. Eu demorei um pouco para comprar esse volume aqui, mas consegui comprar. Ele chegou a esgotar no site da Amazon e eu fiquei desesperado, assim, porque os mangás da Panini, quando esgotam, são quase impossíveis de se encontrar, né? Mas, pelo visto, eles reimprimiram o volume 1 e 2, voltaram pro estoque da Amazon, eu consegui nessa reimpressão, digamos assim, que eles fizeram, né? Eu já li, eu gostei bastante desse volume 2 aqui, continuo gostando mais do primeiro volume, mas é uma série que eu vou continuar lendo, né? E tá em andamento no Japão com 6 volumes, o volume 6 acabou de sair. E é um mangá de comédia, é um mangá com um pouco de slice of life e ação também. É muito legal ver a interação dos personagens aqui. A Anya, né, nesse volume aqui, ela vai começar a ir pra escola e a gente vai ver a interação dela com os outros alunos também, que não é nem um pouco normal, nada aqui nesse mangá é normal, né, é tudo meio que exagerado, mas eu gosto bastante disso. E nesse volume aqui, nas últimas 50 páginas, tem um capítulo extra, inclusive a página colorida dessa edição vem no final do mangá, e em vez de vir 4 páginas coloridas nesse volume, vieram só 2, eu fiquei um pouco triste com isso. Mas enfim, esse aqui é um capítulo bem simplesão, assim, é uma historinha bem bobinha envolvendo os personagens, mas o final desse volume aqui, o final do volume 2, a história principal, digamos assim, termina com um gancho muito legal para o terceiro volume, que vai ser lançado já nesse mês de janeiro. Eu estou muito empolgado para ler. É uma série assim, que eu estou gostando muito de acompanhar. Atualmente eu estou acompanhando poucos mangás. Os únicos que eu estou acompanhando mesmo é Spy Family, Hunter x Hunter e o Turma da Mônica Geração 12, que não sai volume novo faz um tempo. Não sei quando eles vão começar a segunda temporada, mas enfim, veremos. Mas eu estou gostando muito de Spy Family, deixo super recomendado pra vocês, inclusive. Eu consegui reler o mangá Fim de Verão, que é um mangá que eu comprei no início do ano passado, e eu li no início do ano passado também. E eu me lembro de não ter gostado dessa leitura. É um one-shot de várias histórias únicas, né, digamos assim, são várias historinhas fechadas, mas que tem um tema parecido entre si, né. Todas elas vão se focar no cotidiano de certos personagens e arrependimentos do passado em que eles têm também. Algumas não, mas outras sim. Enfim, é uma história que vai se tratar bastante sobre arrependimentos. E eu lembro de não ter gostado, eu decidi pegar pra reler justamente por isso, né, pra ver se eu continuava com a mesma visão. E, gente, eu peguei pra reler agora e gostei demais desse mangá aqui, tá? Eu tive totalmente uma visão diferente dessa história. Eu tô pensando em fazer um vídeo só pra ele aqui no canal. Digam aí embaixo nos comentários se vocês têm interesse de ver um vídeo meu falando sobre esse mangá aqui. É um mangá que agora tá um pouco difícil de se encontrar, né? A LPM Pocket não lança mais mangás, então acredito eu que eles não reimprimam mais esses volumes aqui. Eles lançaram pouquíssimos mangás, eles lançaram os 2 volumes de Solanin, e Inio Asano. Inclusive eu acho que a LPM foi a primeira editora brasileira a trazer um mangá do Inio Asano aqui no Brasil. Eles também publicaram Aventuras de um Menino, que é um mangá que eu tenho aqui e também pretendo reler esse ano. Enfim, foi uma experiência ótima de leitura. Eu continuo achando os traços do autor um pouquinho feios, tá? Confesso, mas tirando isso, são histórias muito bonitas até, então tem um final assim bem... que deixa um pouco o final nas entrelinhas, né, em certos pontos, enfim. Eu gostei bastante dessa releitura, então por isso que eu falo, é sempre bom a gente reler, né, mangás e livros também, pra gente sempre ter uma nova visão da história, né. Às vezes a nossa visão muda, então eu sempre gosto de fazer isso com alguns títulos que eu tenho aqui na minha coleção.
e talvez tenha vídeo aqui no canal. Aí eu também reli a primeira saga de Turma da Mônica Jovem, que foi as 4 Dimensões Mágicas, ou seja, a edição 1, 2, 3 e 4 da revista, e foi uma experiência ótima também de releitura, foi muito nostálgico pra mim revisitar essas edições. Eu fiz um vídeo aqui pro canal, eu acho que ainda não postei ele, não sei, né, no momento que eu tô gravando esse vlog eu não postei esse vídeo ainda, mas provavelmente quando esse vlog estiver saindo, o vídeo já saiu, já editei, tá tudo já pronto. E foi ótimo, tá? Eu gostei muito também do resultado do vídeo, eu espero que vocês também tenham gostado, né, se o vídeo saiu. Se não saiu, ainda vai sair. E foi uma experiência ótima de releitura, tá? De Turma da Mônica Jovem, eu gosto muito dessa saga aqui, e enfim. E uma leitura que está em andamento é Dom Casmurro. Esse daqui eu tô demorando um pouquinho mais pra ler, tá? Eu iniciei no finalzinho do ano passado, porém eu vou considerar ele uma leitura de 2021 já. Inclusive ele é uma das minhas metas de leituras pra esse ano. Porque eu vou terminar só nesse ano, então, tipo, eu decidi considerar uma leitura do ano de 2021. Eu já fiz o balanço também das leituras de 2020, então ia ficar meio bagunçado se eu encaixasse esse livro aqui. Atualmente eu tô na página 266, sendo que o livro ele possui nessa minha edição da Panda Books 358 páginas, então tô quase no final do livro. Tá sendo uma leitura muito legal, vai ter vídeo aqui no canal, tá, sobre ele. E eu achei que ia ser uma leitura mais difícil, mais complicada, mais complexa, mas eu não tô achando tão difícil assim, tá? Talvez seja porque eu já tive contato, né, com outras obras do Machado de Assis, eu já conheço a escrita dele, sei como ele narra uma história, eu já li O Alienista e A Mão e a Luva no passado, mas se eu fosse recomendar, né, pra você começar a ler Machado de Assis, eu não sei se eu recomendaria você começar por Dom Casmurro, né? Comece por uma obra mais curta do autor e tudo mais, mas uma parte que eu achei um pouco complicada nesse livro é o início dele. As primeiras 30 páginas são um pouco confusas, você não entende muito bem o que está acontecendo, mas depois que você passa das 30 primeiras páginas, eu acho que você consegue pegar bem, engatar a história e ir até o final. E basicamente eu sinto que esse livro ele é meio dividido em duas fases, né? A primeira fase onde mostra a infância do Bentinho. Na verdade o Bentinho ele narra essa história pra gente, não o Dom Casmurro, né? Ele ganha esse apelido quando fica mais velho. Ele narra essa história pra gente. É um narrador nem um pouco confiável, né? Então a gente sempre tem que estar desconfiado do que ele narra. Geralmente livros que são narrados em primeira pessoa, a gente sempre tem que desconfiar do narrador, né? E nesse caso aqui não é nem um pouco diferente, né? E depois a segunda fase vai falar da história adulta dele, né? Depois que ele constrói uma família e tudo mais. E é a fase que todo mundo mais gosta, né, no livro. E tem toda aquela situação que todo mundo discute, que essa Capitu traiu ou não o Bentinho. Porque eu acho que isso não é tão necessário aqui no livro. Tem coisas mais importantes em que o Machado de Assis aborda aqui dentro dessa história. Mas eu tô achando muito legal a leitura, tá? Eu tô conseguindo gostar bastante dos personagens. Não tô achando muito difícil. E talvez eu ainda consiga terminar essa semana, espero eu. E essa vai ser a leitura que eu vou fazer agora de manhã, inclusive, eu esqueci de falar, mas hoje é dia 2 de janeiro e são 11 horas da manhã, então quero ler pelo menos aí uma horinha do livro e chegar pelo menos na página 300 aí, entre hoje e amanhã. Pretendo que quando eu encerrar o Dom Casmurro, eu já começo a reler, no caso, né, o livro do Pequeno Príncipe. Todo início de ano eu releio esse livro aqui, é uma tradição já pra mim. E eu vou reler ele nesse vídeo de vlog de leituras, pois eu não vou fazer resenha dele de novo aqui no canal, pois eu já fiz no início do ano passado, então eu vou contar minha experiência de releitura nesse vlog mesmo pra vocês, tô bem ansioso. Esse ano vai ser o ano das releituras, né, então eu também pretendo reler esse mês Persepolis, essa graphic novel, pra fazer vídeo aqui no canal. Eu não fiz no ano passado e eu sinto que eu tô precisando fazer uma releitura dessa história, pra tirar outros pontos aqui que eu acabei não pegando na época. E foi o meu quadrinho favorito de 2020, vamos ver se continua sendo o meu quadrinho favorito. E tô bem ansioso pra reler. Agora, enfim, uma leitura, né, que eu vou fazer pela primeira vez vai ser do livro, um thriller, né? Eu tô com muita vontade de ler um thriller aí meio psicológico. E eu decidi, então, ler Você Nasceu Para Isso. Eu peguei esse livro aqui na Amazon recentemente, tava bem barato, R$13, alguma coisa assim. E eu tava querendo ler um thriller, escolhi esse, parece ser um thriller doméstico, né? Ele possui 268 páginas, a narrativa parece ser super fluida, assim, tem vários diálogos aqui, a fonte do livro também é bem grande. E com quase certeza que eu vou conseguir ler esse mês. Eu vou falar também um pouquinho da minha experiência de leitura, ou na parte 1 de agora, ou na parte 2 desse vlog do mês de janeiro. Mas vai ter vídeo também no canal sobre ele. Uma outra releitura que eu pretendo fazer é da edição número 58 de Chico Bento Moço, Tudo a Perder. Eu quero reler essa edição aqui agora nesse mês para fazer um vídeo. Eu não sei se o vídeo vai sair neste mês ou no mês que vem, mas vai ter vídeo dessa edição aqui no canal, que é uma das minhas edições favoritas aí
de Chico Bento Monso. E por fim, esse ano eu tenho uma meta aí de reler toda a saga, né, o mangá Rosa de Versalhes, que é completo em 5 volumes. E esse mês eu pretendo reler, no caso, né, o primeiro volume pelo menos, então já tá aqui na minha meta desse mês. E vocês vão me acompanhar um pouquinho também nesse vídeo, lendo esse mangá aqui. E eu pretendo reler para fazer um vídeo justamente pro canal, falando de toda a saga Rosa de Versalhes. E vocês vão acompanhar um pouquinho do meu processo aqui nesse mês de janeiro, pelo menos lendo o primeiro volume. É isso, gente. Tem bastante coisa, bastante leitura que eu tô encerrando, bastante leitura que tá em andamento, que eu quero começar, né, e tem ainda mais as metas. Mas, enfim, vamos ver se eu consigo ler tudo isso. Vocês vão ficar sabendo aí nessas duas partes de vlog de mês de janeiro. Comentem embaixo também se vocês querem ver outros vídeos de vlog aqui. E vamos lá começar, porque essa introdução já ficou muito longa. Bem, pessoal, ainda é dia 2, agora já é de tarde, e eu já consegui bater minha meta de leitura de Dom Casmurro de hoje. Eu estava na página 266, na verdade, eu falei 67, mas eu estava na 266. E agora, então, eu cheguei à página 300 do livro, tá? Então eu tô bem no finalzinho, realmente, da história. Agora faltam menos de 60 páginas para eu encerrar a leitura. Então, muito provavelmente eu termine amanhã, se não for amanhã eu termino segunda. Então, ainda nesse vlog, eu vou terminar a leitura aqui com vocês. E eu tô achando o livro muito interessante. Tem algumas partes aqui do livro que eu acho um pouco rápidas demais, principalmente quando começa essa meio que segunda fase do livro, né? Os acontecimentos em que o Dom Casmurro vai narrando acontecem de forma muito rápida mesmo. Então o casamento, o filho que eles têm, essa parte final, essa reta final do livro, ela é muito corrida, na minha opinião. E o início dele, ele em alguns momentos se prolonga um pouco demais. Por exemplo, tem uma parte em que o Bentinho, né, na sua juventude, ele vai pro seminário, e todo esse arco dentro do seminário do Bentinho eu acho que é um pouco desgastante em alguns momentos. Então eu não gostei tanto dessa parte do livro, porém esse arco aqui ele é muito importante assim pro decorrer da história, né, do que vai acontecer dali pra frente. Inclusive o final desse arco no livro é muito legal, mas em alguns momentos fica um pouco, ele prolonga-se demais em certos aspectos. Mas assim, é um livro que ele não é muito descritivo, ele não enrola muito também para falar algumas coisas, principalmente aqui nesse final. Em alguns momentos ele acaba acontecendo isso, como eu falei na parte do seminário, mas tirando essa parte, é um livro muito direto ao ponto, digamos assim, né? O Dom Casmurro, ele não floreia tantas coisas assim, em alguns momentos sim, óbvio, mas eu achava que seria um livro mais descritivo ou coisa do tipo, e não é muito bem o que acontece aqui. E enfim, eu não vou falar muito sobre a história nesse vídeo, para não dar muitos spoilers para vocês, e não é minha intenção falar sobre o livro Dom Casmurro aqui nesse vídeo, pois ele vai ter um vídeo só para ele, mas eu já adianto que está sendo um dos livros meus favoritos do autor. Eu não sei se vai se tornar meu favorito, mas ele já é melhor do que A Mão e a Luva. O Alienista, não sei ainda se ele vai superar o Alienista, vamos ver aqui até o final. Provavelmente sim, tá? Eu tô gostando demais da história, a história é muito boa, tá? Apesar de ter esses pontos que eu falei meio fracos no livro, tirando isso, é um livro muito bom, uma narrativa muito boa mesmo. O Machado de Assis tem uma escrita assim que me encanta bastante. E o Dom Casmurro é um personagem muito complexo, né, da literatura brasileira, é um dos personagens também mais odiados por algumas pessoas também na literatura. E é compreensível isso, e é um personagem muito difícil de se entender, sabe, em alguns momentos. E tá sendo muito interessante acompanhar a história narrada aí do ponto de vista dele, né, inclusive. Destacando aqui, essa daqui é a minha edição da Panda Books, tá? É uma edição muito boa, eu tô gostando demais de ler nessa edição, é muito confortável. Ela tem algumas ilustrações que ajudam a gente a imergir na história, e as ilustrações parece que são feitas por artistas diferentes, então elas vão alternando o traço, ó. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse desenho, que tem esse estilo de traço, e depois a gente já pula para uma ilustração nesse estilo aqui, ó, um pouco menos cartunesca. O livro vai alternando entre essas ilustrações aqui. E além disso, ele também aqui no canto, né, o livro ele é cheio de coisas assim. Ele tem pequenas notas, né, explicativas sobre algum termo que o livro utiliza, alguma coisa que a gente pode acabar não entendendo aqui, ou para contextualizar, né, o que estava acontecendo na época, o significado de algumas palavras que são difíceis. Então eles sublinham aqui o texto e explicam aqui. Por exemplo aqui, bulir. Bulir a gente hoje em dia não utiliza mais essa palavra
muito, né, no nosso cotidiano. E aqui eles colocam o significado, que é falar sobre, mencionar, coisas do tipo. Então eu acho isso muito legal, facilita muito o entendimento nosso na leitura. Em alguns momentos as notas explicativas, né, elas são um pouco desnecessárias, eu acho que elas atrapalham até um pouco o desenvolvimento da leitura, mas em outros são muito necessárias sim, tá? Então, tô gostando bastante dessa edição aqui, e além do mais, ela tem aqui um mapa, né, uma espécie de mapa dos personagens, onde fala o nome deles, o parentesco de cada um, então tem toda uma árvore, digamos assim, genealógica, né, aqui dentro, pra gente se situar, né, de qual personagem está relacionado a qual, porque a gente acaba se perdendo um pouco na história, principalmente em histórias que tem muitos personagens, né. Tô gostando bastante da leitura, tá sendo uma leitura assim que eu tô adorando fazer, porque Dom Casmurro foi um livro que eu sempre quis ler, e tá sendo uma experiência incrível, tá? Então, tô gostando demais. E eu também queria destacar aqui pra vocês, não é uma leitura, mas tem a ver com leituras, o meu caderno deste ano, né, onde eu anoto as leituras mensais. Geralmente eu utilizo cadernos pequenos, daqui por exemplo é o meu do ano passado, e aqui então eu anoto as minhas metas do ano, eu coloco as leituras que eu faço, então toda a minha organização de leituras, né, tudo que eu li, os meus registros literários, digamos assim, ficam dentro desses cadernos aqui, filmes também que eu assisto, enfim, diversas outras coisas eu anoto nesses cadernos. Esse foi o meu do ano passado, e esse ano eu decidi utilizar um caderno grande, bem simplesão mesmo aqui, então eu já separei a parte de cada um, né. Então, por exemplo, aqui é a parte de filmes assistidos do ano. E depois eu vou anotando, né, o dia que eu assisti o filme, o mês, ó. É uma coisa bem simplesona que eu faço, bem prática mesmo, só pra deixar registrado nessas coisas. E, enfim. Não sei se hoje eu vou ler mais alguma coisa. De noite eu pretendo gravar mais um vídeo pro canal. Provavelmente vai ser um vídeo de News OLQ. E agora eu pretendo assistir algum filme, enfim. Vou ver o que eu vou fazer. Mas por enquanto é isso. Eu tô encerrando agora a leitura de Dom Casmurro aqui com vocês nesse vlog. E fiquem despreocupados que vai ter resenha aqui no canal. Tô muito ansioso para fazer essa resenha, pois eu vou me empenhar bastante para ela. São 11h20 da noite, não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que não. E hoje é dia 3 de janeiro, tá? E eu estou morrendo de sono já, estou me preparando para dormir. E eu acabei de assistir, como vocês devem ter visto aí também no vlog, um filme na Netflix chamado A Espera de um Milagre, que é baseado num livro de Stephen King. Eu nunca tinha assistido essa adaptação cinematográfica. Eu gostei bastante, é um filme bem longo, de 3 horas assim, mas é muito bonito, muito emocionante e recomendo bastante. Acho que se você, caso você ainda não tenha assistido, né? E sobre leituras, né? Esse aqui é um vlog de leituras, que é bom, eu não estou lendo muito não, mas enfim. Hoje eu realmente não propus ler muito pra mim, eu tirei um dia de descanso, como é domingo e tudo mais. Porém eu consegui aí avançar um pouquinho mais na leitura de Dom Casmurro. É uma leitura que eu estou fazendo aos poucos. Porém, eu já estou encerrando. Eu estou na página 330 agora, eu avancei 30 páginas hoje. E amanhã eu vou encerrar esta obra aqui.
E amanhã também eu já inicio os estudos, né, em cima dela, porque toda obra, geralmente, quando eu termino, principalmente quando é um clássico, assim, eu faço um estudo em cima dela para produzir o vídeo resenha para vocês, tá? Então, é isso que eu vou fazer amanhã, eu vou terminar o livro e para começar a produzir a resenha. E se sobrar algum tempo, eu vou ler também a edição número 58 de Chico Muito Monstro, reler no caso, né, para trazer o vídeo para vocês. Ou eu também vou começar minha releitura de O Pequeno Príncipe. E ainda não sei muito bem o que eu vou fazer, vamos ver aí o que eu vou sentir vontade, né, no caso de ler amanhã. Mas sobre Dom Casmurro eu tô gostando bastante, agora a história ela tá dando umas reviravoltas, né, digamos assim, já tá chegando ao seu desfecho, né, então já estamos no clímax da trama, onde as coisas começam a acontecer, e eu tô achando muito interessante. Eu vou falar mais sobre ela no meu vídeo resenha, minha intenção, como eu falei lá no início desse vlog, não é falar desse livro aqui, tá, com muitos detalhes, né, digamos assim, mas estou achando interessante. Não sei se vai se tornar meu livro favorito de Machado de Assis. Eu acho que o Alienista ainda está no topo aí da lista, mas com certeza esse daqui é um grande livro. Bem, pessoal, hoje eu já vou. Bem, pessoal, hoje já é terça-feira, se eu não me engano, dia 5 de dezembro, e eu terminei de ler Dom Casmurro ontem de manhã. Eu não trouxe nenhuma atualização para vocês porque eu me esqueci mesmo, mas eu já fiz o roteiro, inclusive, do vídeo. Pretendo gravar esse vídeo ainda hoje à noite, tá? E foi muito legal a experiência de ler Dom Casmurro. Eu acho que foi muito enriquecedora para mim. E, nossa, é genial como o Machado de Assis ele consegue construir a trama dos seus livros, construir seus personagens, trazer personagens tão cativantes, tão memoráveis, né, para dentro dos seus romances, de uma forma única, e personagens tão complexos e também tramas, né, que se tornaram imortais, como o grande dilema, né, que perdura aí o livro Dom Casmurro, que é o da Capitu, se ela traiu ou não Bentinho. Eu acho que Dom Casmurro ele é um livro que vai muito além disso, muito mesmo, assim, é uma história... Tem tanta coisa a se discutir a mais do que a traição dela ou não, mas, sem dúvidas, esse também é um ponto muito importante do livro, em que o Machado de Assis, ele entregou tão bem tudo isso, ele formulou tão bem, né, toda essa trama, que fica praticamente impossível a gente chegar a uma conclusão. Algumas pessoas vão chegar, muitos chegam a essa conclusão, mas eu, por exemplo, eu não consegui chegar a uma conclusão com esse livro aqui. Eu ainda até agora não sei se eu posso considerar se a Capitu traiu ou não, e eu acho isso que tá tudo bem, era a intenção do Machado de Assis, provocar isso na gente, essa dúvida infinita que a gente tem sobre o que aconteceu. Porque o Machado de Assis, ele entrega tanto pistas pra gente para considerar a Capitu como que traiu o Bentinho no final, como também ele entrega pistas de que não, a Capitu não trai o Bento no final. Então fica essa dualidade assim durante o livro inteiro e ele não entrega nada pronto para você. O Machado de Assis deixa essa parte do final meio que em aberto e você vai ter que decidir. E isso ainda fica mais difícil de saber, né, dessa traição se ocorreu ou não, pois o livro ele é narrado em primeira pessoa. A história inteira se passa pela perspectiva do Dom Casmurro, que é uma pessoa que não é nem um pouco confiável. O Bento, ele é uma pessoa que não age de forma errada, digamos assim, ele não é egoísta, ele não é egocêntrico, ele não é ciumento, essas coisas,
só com a Capitu. Não, ele é assim com todo mundo, com todas as relações que ele tem algo ali dentro dele que ele acha que todo mundo é interesseiro, que todo mundo só quer sair por cima dele e nem sempre é assim. Então, o Bento, ele é um personagem complexo, então é um personagem que a gente não pode confiar o tempo todo. Então, fica mais isso ainda no livro e tudo mais. Enfim, foi incrível. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a uma conclusão agora de que a Capitu traiu ou não o Bento, e talvez isso ocorra numa releitura. E eu acho que é super válido fazer releituras de Dom Casmurro, pois é um livro que toda vez que você lê, você vai ter uma visão diferente da história, você vai pegar uma coisa que não tinha visto antes, porque a escrita do Machado de Assis é assim. Ele trabalha muito com a ironia e com o sarcasmo, ele referencia muitas coisas nas suas obras que você tem que pegar, assim, porque é muito legal essas referências que ele faz. Então aqui em Dom Casmurro, por exemplo, tem muitas referências a passagens bíblicas, muitas referências a algumas peças de Shakespeare. A maior delas aqui é a Otelo, que vai ter um papel importantíssimo no final dessa trama. Então, enfim, eu acho incrível Dom Casmurro. A minha edição da Panda Books, que eu não tô com ela aqui agora, a capa tá aí pra vocês verem, é uma edição muito boa, eu recomendo muito pra vocês lerem nela, principalmente pra você que tem medo de pegar Dom Casmurro, acha que vai ser um livro difícil, com uma linguagem difícil. Ele realmente tem uma linguagem difícil pros dias de hoje, pois foi escrito a um português de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, né? Então vai ter algumas coisas que vão dificultar a gente, mas não vá com medo, tá? É uma história super legal, super divertida em alguns momentos também. Não é um livro difícil, tá? Não tenham medo de Dom Casmurro. Não é um livro chato. Leia quando você sentir vontade. Não sinta-se forçado para ler esse livro, pois a leitura é isso, né? A diversão que você vai ter ao decorrer do livro. E assim você vai acabar ainda conseguindo absorver muito mais coisa da história. E é muito legal essa experiência de leitura, tá? Então, quando você se sentir preparado, quando você sentir vontade de ler Dom Casmurro, leia, tá? Eu sei que muitas escolas obrigam, né, os alunos a lerem Dom Casmurro, e eu acho que isso acaba fazendo as pessoas sentirem um certo medo do livro, ou até mesmo alguma raiva, né, digamos assim, dele, né, por ter que ler em obrigação na escola. Mas se você leu Dom Casmurro com obrigatoriedade, né, na sua vida, dê mais uma chance pra ele e leia agora ele com uma coisa que fosse divertida, né, uma coisa que você queira de fato fazer. Pois eu tenho certeza que essa leitura vai ser muito prazerosa se você ler esse livro desta forma. E qualquer um outro clássico que as pessoas, ou você mesmo, pode considerar difícil, se você ler com leveza, aquele livro vai fluir muito melhor. Eu sempre penso assim, comigo sempre acontece assim, pelo menos. Todo livro clássico, quando eu inicio a leitura dele, ele é difícil. Ele é um pouco rebuscado. Até eu entrar naquela trama, pegar a escrita do autor, é um pouco mais complexo. Com Dom Casmurro isso não aconteceu muito, pois eu já conhecia a escrita do Machado de Assis, porque eu já tinha lido 2 livros dele antes, mas com diversos outros livros clássicos que eu já li por aí, como Flores para Algernon, Morro dos Ventos Vivantes, Fahrenheit 451 e etc., no início eu sinto uma certa dificuldade, porque eu tenho que pegar a escrita do autor naquela época, enxergar aquele contexto, né, que tudo está acontecendo. Mas, assim, passou das 30 primeiras páginas, você vai ver, a leitura fica muito mais fluida, porque você consegue entender quem é quem naquela trama, o como é a escrita do autor, e aí ela flui de vez. Então, insista no início do livro, tá? Porque depois você vai conseguir engatar na leitura, e aí você vai percorrendo até o final. Uma coisa que eu acho interessante também do Dom Casmurro é que o próprio Dom Casmurro, né, ele narra o livro inteiro aqui. No início do livro, a partir da sua juventude, ele narra de uma forma muito demorada, né, digamos assim. Ele entra em muitos detalhes, até mesmo que não são tão importantes assim. E quando ele vai narrar essa fase adulta, né, eu sinto que corre mais com a trama, ele passa por tudo mais rápido, assim. E talvez ele tenha ali tentado ocultar alguns fatos que ocorrem na vida dele nesse período. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando na resenha. Eu vou parar de falar do Dom Casmurro aqui, porque eu já estou me empolgando demais. Mas assistam lá a resenha, não sei se ela vai estar saindo antes ou depois desse vlog aqui, mas enfim, pelo roteiro que eu já fiz aqui vai estar super legal. Eu quero que você comente aí se você já leu Dom Casmurro, tem vontade de ler e qual é a sua visão sobre essa história.
dia 6, quarta-feira, e agora são 10 horas da noite e eu vim dar a atualização então do que eu li hoje. Ontem eu não consegui ler muita coisa, pois eu gravei a resenha de Dom Casmurro, tive que fazer o roteiro também. E hoje de manhã eu editei o vídeo deu mais de 30 minutos, eu falei bastante coisa nessa resenha. E eu já enviei, deixei para enviado no YouTube. E agora só está programado, provavelmente eu vou soltar o vídeo no dia 13 desse mês ainda, tá? E eu também tô planejando, né, aproveito para falar aqui, esse vlog, se eu conseguir seguir o calendário, que eu já tô começando a editar esse vlog aqui, então eu pretendo terminar ele, se não for amanhã, depois da manhã, e vai sair a parte 2 também, essa aqui é a parte 1 do vlog de janeiro. Eu tô pensando em fazer uma Bookshelf Tour atualizada de 2021, né, eu fiz ano passado, no mês de abril, se eu não me engano, mas mudou bastante coisa aqui na minha coleção de livros, né? Então, digam aí embaixo nos comentários se vocês se interessariam em ver um Bookshelf Tour aqui no canal, tá? E vou tentar não me delongar aqui muito nesse vlog, porque eu já tô editando o vlog, já deu mais de 30 minutos só na edição, então tô com medo de ficar um vídeo muito longo aí pra vocês. Eu basicamente não segui aquele cronograma que eu falei que eu iria, que depois que eu lesse então Dom Casmurro eu iniciaria a minha releitura de O Pequeno Príncipe. Na verdade eu já fui direto então pra Você Nasceu Pra Isso, que é uma leitura nova que eu estou fazendo, que é um thriller doméstico, né, como eu falei pra vocês. E tá interessante até agora. Algumas coisas me incomodam nesse livro, por achar ele muito superficial em certos aspectos, e ele é narrado, então, até agora, pelo menos, em 2 pontos de vista diferentes. Então é uma família que é composta pelo marido, pela esposa e pelo bebê que eles têm, e os 2 pontos de vista da história é um do marido e outro da esposa, e a maioria dos capítulos são divididos, um capítulo da esposa, um capítulo do marido. Só uma vez que houve uma exceção aqui, onde a gente teve 2 capítulos seguidos na visão da esposa. Isso pode ocorrer nos outros capítulos no desenvolvimento do livro, tá? E que são a Mary e o Frank, tá? E aqui também são capítulos bem curtos, tá? Então é bem curtinho de você ler. E é muito interessante a gente ver os 2 pontos de vista diferentes desses personagens. E só de início aqui a gente já pode ver que eles não prestam, tá? Nenhum dos dois são personagens flor que se cheire, né? E enfim, tô já começando a desconfiar bastante dos dois. Mas tem trechos aqui muito interessantes, por exemplo, a relação conflituosa que a protagonista Mary, né, tem com o seu filho, e é muito interessante a gente ver o psicológico dela, né, em relação a esse bebê e tudo mais. É uma família que finge, né, para as outras pessoas ser o que não é, né. É aquele tipo de família que, nossa, quando alguém vê de fora, assim, os vizinhos veem, por exemplo, parece ser uma família perfeita, porém, ali dentro, né, eles também fingem ser perfeitos um com o outro, aqui que tá o porém. Porém, a gente vê que no psicológico desses personagens, na cabeça dos personagens, parece que tem uma bomba relógio ali que pode explodir a qualquer momento e tudo aquilo ir por água abaixo. E eu tô só esperando isso acontecer aqui no livro, porque parece que a todo momento a gente fica aflito, né? De as máscaras caírem, né, um pros outros ali, e tudo ir ladeira abaixo nesse relacionamento deles. E, enfim, é um livro que se passa na Suécia. Eles, na verdade, são nativos lá dos Estados Unidos, porém eles foram para a Suécia morar isolados de todas as outras pessoas. E, enfim, tá sendo muito legal essa leitura aqui, tá sendo instigante, tá sendo uma leitura um pouco diferente até mesmo. Alguns pontos ainda estão me incomodando, na escrita da autora principalmente, não sei se eu ainda não consegui entender muito bem a escrita dela, tô achando, me incomoda um pouco em alguns momentos, é um pouco superficial, mas tem tudo para ser um livro bem legal. Não vai ser um livro que só logo de cara olhando assim, vai ser um livro da vida, muito longe disso, mas vai ser um livro aí que parece que vai me divertir bastante. Eu comecei a ler hoje e já tô na página 62, tá? Amanhã eu pretendo chegar pelo menos à página 100. E amanhã também eu pretendo reler a edição número 58 de Chico Bento Moço, chamada Tudo a Perder, para fazer então o vídeo aqui no canal. Esse aqui vai ser uma leitura mais tranquila, né, por se tratar de uma releitura. E eu vi, né, que no aplicativo Banca da Mônica hoje liberou a nova edição, até que enfim, né, de Chico Bento Moço, então vou ver se eu consigo ler amanhã ela também. Então talvez eu até substitua, né, a releitura, né, do Tudo a Perder pela edição desse mês. Então já leio amanhã, faço a resenha pra vocês e posto logo em breve. Enfim, não sei o que eu vou fazer, mas amanhã pelo menos eu quero continuar a minha leitura de Você Nasceu Pra Isso. Bem, eu vou ficando por aqui, essa é a atualização de hoje. Volto, se tudo der certo, amanhã.
Bem, pessoal, decidi encerrar agora esse vlog aqui com vocês. Hoje é dia 7, agora são 2h51 da tarde. Eu não vou me alongar mais muito aqui nesse vlog, pois na edição ele já tá dando mais de 40 minutos. E eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim pra vocês. Já ficou longo, né? Mas tomara que vocês não tenham se incomodado muito com isto. E, bom, vamos lá ao que eu li hoje. Hoje de manhã eu consegui ler algumas coisas. Eu li a nova edição de Chico Bento Monstro, que já estreou no aplicativo Banca da Mônica, que é a edição número 73, chamada Competição na Neve. Eu gostei bastante dessa edição aqui. Não é a melhor edição de Chico Bento Monstro que eu já li, com certeza, mas é uma edição que me surpreendeu em alguns aspectos. Eu vou comentar mais sobre eles na resenha que eu vou fazer. Não sei se eu vou gravar esse vídeo ainda hoje, porque eu acabei de gravar um vídeo de lançamentos, né, dos próximos meses aí. E esse vídeo eu tô gravando pela segunda vez de novo, então eu tô bem cansado de gravar hoje. E talvez eu grave então só amanhã a resenha, mas ela sai logo em breve aí pra vocês. E lembrando que esse vlog ainda vai ter uma parte 2 no finalzinho desse mês. Eu não sei ainda quando eu vou gravar a parte 2, mas ela vai sair desse mês se tudo der certo. E na parte 2 vocês vão ver provavelmente eu relendo aí O Pequeno Príncipe, relendo Rosa de Versalhes também, e etc. Eu também consegui ler de manhã, avançar mais um pouco, né, na minha leitura atual, que é do livro Você Nasceu Pra Isso, que é um thriller psicológico doméstico. E eu tô na página 100 agora. Eu tô gostando bastante desse livro aqui, tá? Não tá sendo o melhor livro que eu já li na vida, mas ele tá me instigando bastante, sabe? Tá sendo um bom thriller pra mim. E agora surge mais um terceiro novo ponto de vista aqui na história, que é o ponto de vista da melhor amiga da Mary, que é, então, a Frank. E é interessante a gente ver como esses personagens, quando estão juntos, né? Quando estão dialogando com o outro, interagindo entre si, eles fingem seus sentimentos. Então eles fingem pensar o que não estão pensando, mas quando a gente entra dentro do psicológico deles, né, a gente vê que eles são falsos um com o outro, um tem inveja do outro, um não gosta do outro, enfim, são personagens assim detestáveis. Até agora o personagem que eu mais tô odiando aqui é o Sam, com certeza, mas a Mary também, ela tem umas atitudes assim com o filho dela, gente, que são muito perturbadoras, tá? Eu não sei até onde a autora quer chegar com isso daqui, eu tô ficando com medo já. Mas ela tem uma relação muito complicada com o filho dela. É visível que ela não está preparada para ser mãe. É visível que ela não quer cuidar daquela criança. É visível que ela não tem estrutura para ser mãe aqui dentro, tá? E isso vem muito da relação familiar, pelo visto que ela teve. A sua mãe também tratava ela com muito desdém. Não a tratava bem. E, pelo visto, isso reflete muito na mãe que ela é hoje também, tá? Mas isso não é justificativa, né? Pra tratar do modo que ela trata o filho dela, né? Aqui em alguns momentos a criança não tem culpa de nada aqui dentro dessa história. Então esse bebê sofre um pouco aí na mão desses pais. E eu não sei, gente, até agora a história ainda não tá tão assim, a relação deles não foi ainda pro bueiro, né, digamos assim. Eles ainda estão conseguindo manter as suas máscaras aí. Mas eu só quero ver na hora que a máscara deles caírem, que eu espero que isso aconteça em algum momento aqui da história, pra ver como essa trama vai se desenrolar. Eu espero não me decepcionar com esse livro aqui, tá? Isso, eu já vi que algumas pessoas não gostam muito desse livro aqui, mas até o momento em que eu estou lendo, tá sendo bem legal. E esse novo ponto de vista aqui na história, de uma pessoa que está vindo de fora e indo visitar essa família e tendo essa nova primeira impressão deles, que é a Frank, tá agregando bastante aqui a trama até o momento. Provavelmente na parte 2 desse vlog vocês vão ficar sabendo da minha opinião. Eu não sei ainda se eu vou gravar uma resenha pra ele, provavelmente sim. Mas de qualquer forma vocês vão ficar sabendo uma hora ou outra o que eu achei do final deste livro aqui, tá bom? Bem, pessoal, então é basicamente isso, essas são as minhas leituras, e eu decidi fazer esses vlogs aqui no mês de janeiro, né, para iniciar o ano junto com vocês acompanharem minha rotina durante esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nessa primeira semana do ano. Eu vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comentem, siga o canal lá no Instagram também, @olá.leitores, e até uma próxima. Tchau!